É preciso olhar para aquele que foi levantado, pois este é um novo nascimento no Espírito. Memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, na oração da coleta, nós somos introduzidos na luminosa figura daquela que celebramos como virgem e doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. A sua vida foi marcada por um ardor, por um amor especial por Cristo crucificado. Ela é testemunho da perfeita união entre a contemplação e o serviço, e aqui nós não encontramos nem oposição, nem divisão. Assim, sua existência se tornou um sacramento vivo da unidade e do fogo do Espírito Santo, tão necessários para que a Igreja, com todas as suas sombras, continue a ser luz para o mundo. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a contemplar o mistério de nossa transformação espiritual. Diante de Nicodemos, que significa a vitória do povo, ele, mestre em Israel, Jesus nos revela que o caminho para a vida eterna não passa pela sabedoria humana, mas pelo nascimento do alto, pelo sopro do Espírito e pela fé no Filho do Homem levantado na cruz. Com coração aberto e humilde, entendamos que um novo nascimento é uma necessidade vital. Porquanto, no Evangelho de hoje, Jesus afirma: é necessário nascer do alto. Veja que a expressão usada no texto bíblico original traz o termo grego genetenai anoten, que literalmente pode ser traduzido como ser gerado do alto. Quer dizer, Jesus está dizendo: é necessário ser gerado do alto. Não se trata apenas de uma segunda chance ou de uma mudança externa, mas de uma nova criação, que nesse tempo pascal nós lemos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, São Paulo nos apresentando uma nova criação operada pela ação invisível do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Assim como o vento sopra onde quer, assim é aquele que nasce do Espírito. O nascimento do alto nos desinstala de nossas seguranças humanas. Nós somos chamados a viver não conforme a carne, mas segundo o Espírito, permitindo que Deus refaça em nós a sua imagem. Nós encontramos também no Evangelho de hoje a incompreensão de Nicodemos, que aponta para o Espírito de Deus que supera toda a lógica humana. Nicodemos, apesar de seu conhecimento das Escrituras e das leis de Israel, esse homem não compreende as palavras de Jesus. Ele diz ao mestre: como pode acontecer isso? Ou nós poderíamos dizer: como eu posso ser gerado do alto? A pergunta revela a limitação da razão diante do mistério. Jesus então repreende Nicodemos com amor. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? São João capítulo 3, versículo 10. O problema aqui não é a falta de inteligência, mas a falta de abertura. Porque a fé, meus irmãos e minhas irmãs, é uma experiência com uma pessoa. É a experiência da luz divina, daquele que disse: eu sou a luz do mundo, a luz que supera as categorias humanas. Quantas vezes também nós, como Nicodemos, nós queremos entender antes de crer. Mas o Evangelho de hoje nos ensina que o crer precede o compreender. E é desse modo que lemos a profecia de Isaías, que nos diz no capítulo 7, versículo 9: se não crerdes, não compreendereis. Meus irmãos e minhas irmãs, o Filho do Homem levantado na cruz é o sinal do mistério pascal. Jesus então revela o centro da sua missão. Ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. São João capítulo 3, versículo 14. E o levantar a serpente do deserto, nós encontramos no livro de Números, no capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Veja
Se o evento narrado no livro de Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9, no qual a serpente de bronze, erguida no deserto, era um sinal de cura para os israelitas mordidos pela serpente, agora o Filho do Homem é levantado para a cura definitiva. Não é a cura de um veneno físico, mas da morte espiritual. Cristo nos garante a vida eterna. Por isso, o levantar de Cristo na cruz é paradoxalmente a sua exaltação. A cruz é o trono de onde ele reina, atraindo todos nós para si. A frase do Evangelho de hoje, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, traz como centro o verbo crer, que está conjugado no presente do subjuntivo. Pisteue, expressando uma adesão contínua, viva, confiada. Crer em Cristo crucificado não é apenas um ato do intelecto, mas uma entrega da vida, uma abertura do coração para receber a vida divina. Diante da cruz, cada um de nós é somente convidado a levantar os olhos e confiar. O Cristo elevado na cruz nos convida não ao desespero diante de nossos pecados, mas à esperança segura em sua misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos chama novamente ao essencial, a nascer do alto, não pelas obras, mas pela graça do Espírito. Nos convida a confiar não na lógica humana, mas na sabedoria da cruz. O Senhor nos convida hoje a crer com perseverança naquele que foi levantado para a nossa salvação. Santa Catarina de Sena dizia que o sangue de Cristo é como um mar no qual a nossa pequenez deve se lançar sem medo. Nós precisamos nos lançar sem medo. E que também nós, olhando para o crucificado, encontremos a verdadeira vida. Nos deixemos ser conduzidos por Ele e deixemos de lado nossas resistências e nos deixemos conduzir pelo Espírito que sopra onde quer. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é Filho do homem levantado na cruz, que nos ensina a nascer do alto, a viver no Espírito, a crer no seu amor sem medida. Ele ressuscitou e nossa certeza é que o seu sangue purificou e purifica todos os dias as nossas almas, renovando com seu Espírito os nossos corações. Por isso podemos dizer hoje: Senhor, dai-nos a graça de te contemplar elevado na cruz. Dai-nos a graça de te encontrar aí e encontrar no teu levantar a nossa cura, a nossa esperança. Uma santa terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.